Fala galera, beleza? Eu tô indo pra mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de começar, né, já sabe, tá vendo aí o primeiro link na descrição? Vai lá, dê uma passadinha no nosso canal de jogos, beleza? A gente já chegou aí na nossa meta de 25 inscritos. E eu agradeço muito a você que se inscreveu. E caso não tenha se inscrevido, né? Dê uma passadinha lá no canal pra ajudar a gente, beleza? Porque em breve vai ter muitas gameplays. Eu vou estar tentando atualizar um pouco os equipamentos aqui do canal pra trazer uns jogos mais atuais, né? E não ficar muito nos jogos antigos e ultrapassados, beleza? Então vai estar aparecendo aí um anúncio do canal. E caso você queira participar do nosso grupo no WhatsApp, entre no link também, que vai ser o quarto link da descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá começar o vídeo, que foi pedido duplo praticamente, né? Foi o pedido do Fábio Henrique e do Rex Game PB. Vai estar aparecendo o print dos dois comentários para vocês aí na tela. Beleza? Então vamos lá começar o vídeo. Deixa eu só acertar aqui. Já volto, galera. E voltamos aqui, galera, com os dois aparelhos, beleza? Multilaser MS50S e o J2 2015, que foi aí o pedido do Rex e do Fábio Henrique. Então vamos começar o nosso vídeo comparando esses dois aí. Bom, temos rede 3G no MS50S e rede 4G no J2 2015. Processador, temos 1.3 GHz quad-core para os dois aparelhos. Essa versão aqui do MS50S está rodando aí o Android 6.0 Marshmallow. Já o J2 2015, né, ele acabou ficando aí no 5.1, esquecido pela Samsung. Memória, temos 24 GB de memória interna no MS50S. Por que está aquela estrelinha? Eu vou explicar agora. São 24 GB, mas são 16 de cartão de memória e 8 do aparelho. Mas é com aquele sisteminha unificado de memória que faz a junção das duas e assim forma os 24 GB, beleza? Aqui no J2 a gente tem 8 GB. A tela, temos 5 polegadas no MS50 e 4.7 no J2. Filmagem, temos HD para os dois aparelhos. Então aqui a gente tem 7.5 para o MS50S e 6.5 para o J2 2015, beleza? Vamos aqui para a parte 2 do vídeo. Falando de proteção de tela, nenhum dos dois aparelhos tem Gorilla Glass, então caiu, vai dar uma trincada bonita, né? Para não falar que o aparelho vai totalmente dar perda, porque normalmente os aparelhos da Samsung trincou, dá para usar de boa. Outras marcas eu não posso dizer, porque nunca vi um aparelho delas trincado, né, que funcionasse corretamente. Falando das câmeras frontais, temos 5 megapixels para o MS50 e 2 megapixels para o J2 2015. Eu não consegui encontrar abertura focal de nenhum dos dois, então eu pontuei pelo megapixel, beleza, galera? Falando das câmeras traseiras, temos 8 MP para o MS50 e 5 MP para o J2 2015. Novamente, o mesmo caso da câmera frontal. Como não achei abertura, foi julgado a quantidade de megapixel, beleza? Vamos aqui para vamos falar de tela. Temos um painel IPS com resolução de 480 por 854 para o MS50S, com um total de 196 ppi. Já que no J2 2015 a gente tem um painel Super AMOLED com resolução 540 por 960, totalizando 234 ppi. Então aqui a gente pontua a tela do J2, né? Tem o LED Super AMOLED, que traz cores mais intensas e mais densidade. E falando de bateria, temos 2.500 mAh para o MS50S e 2.000 mAh para o J2 2015. Beleza, galera? Os dois suportam o cartão de memória, porém no MS50 são 32 GB e no J2 são 128 GB. Os dois são dual chip, não temos TV no MS50S, TV no J2 2015. Temos 9,5 pontos para um, 9,5 pontos para o outro. Vamos para a parte 3 do vídeo, que eu falo do hardware e poder de processamento. Chipset, temos o MediaTek MT6592 contra o Exynos 3 Quad 3475. São chipsets equivalentes. Falando de CPU, temos 1.3 GHz quad-core com arquitetura Cortex A7 para os dois aparelhos. E falando aqui da GPU, temos aí a Mali 400
versus a Mali T720 do J2 2015. Então, na diferença técnica, a gente tem a GPU. Memória RAM, temos 1 GB para os dois, então multitarefa você vai ter que segurar um pouquinho, não abra um, nem outro, nem vários aplicativos de uma vez só, beleza, galera? Então temos aqui 4 para o MS50S e 4.5 para o J2 2015, beleza? Vamos aqui para a parte 4 do vídeo, que somos pontuações, desculpem o erro. Fala dos preços, né? Já estou adiantando, mas é os preços primeiro. Eu consegui, pesquisando aqui na internet, encontrar o MS50S por R$ 285, galera. O preço mais barato do aparelho. Só não vou citar o nome da loja porque eu não faço essa questão, a não ser que eu tenha patrocínio, beleza? Porque ficar citando nome de loja, isso e aquilo é um pouco chato. Já o J2 2015, o preço mais barato do aparelho tá por R$ 451, beleza? Então, vantagem para o MS50S devido ao seu preço ser muito mais barato. E deixa eu ver, aqui no J2, então a gente vai ficar com 1 ponto e no MS50S vai ficar com 2 pontos. Vamos para a parte 5 do vídeo para a gente somar as pontuações e falar para você quem ganhou. Então vamos lá. Parou de pegar o negócio. Ah não, galera, peraí que eu não salvei. Tá aberto ainda no programa lá. Bom, galera, eu consegui acertar lá porque não estava no plano de fotos, né, do álbum para a gente poder passar. Então temos aqui 7,5 mais 9,5 mais 4.0 mais 2.0, totalizando em 22 pontos para o MS50S, vencedor do vídeo de hoje, beleza? E aqui no J2 2015 a gente tem 7,5, 9,5, 4,5 mais 1.0, totalizando em 21.5. Então a diferença de um para o outro foi de meio ponto. Ambos os aparelhos são bacanas e dá para você levar para casa, porém um tem a qualidade que o outro não tem, né? Um tem tela melhor, o outro tem um Android mais atual. Então assim, você tem que escolher muito, né? Se você quer TV, você pode levar o J2. Se você não se importa muito com TV, prefere câmeras, você pode levar o MS50S, beleza, galera? Então espero que o Rex Games PB e o Fábio tenham tirado as suas dúvidas. Fiquem com Deus, um abração para a Princesa Lu e até o próximo vídeo. Lembrando, galera, os vídeos estão sendo postados com o recurso automático do YouTube, né, que a gente tem acesso. Então, caso não tenha respostas rápidas, eu vou estar desculpando vocês, mas assim que possível, quando eu pegar o celular, vou poder responder vocês aí. Beleza? Então é isso aí. Fui.